sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Oliveira Rocha, você está no canal A Corrente e a gente está aqui hoje para falar sobre avaliação emancipatória, um livro de autoria da professora Ana Maria Saul, que é leitura obrigatória para você da área de educação, para você da área de currículo, para você que quer avaliar um programa e um projeto. É uma avaliação que vai dar uma guinada, vai trazer um novo paradigma, como diz a própria professora. Tá? Por que essa avaliação é tão importante, é tão diferenciada? A gente está falando aí de emancipação, de crítica, de libertação, a gente está falando de praxis, a gente está falando de Paulo Freire também. A gente tem que dizer que a Ana Maria Saul, ela trabalhou com Paulo Freire, então ela bebeu na própria fonte, né? Trabalhou diretamente com Freire, inclusive no livro, não trouxe, não vou fazer spoiler, nós temos uma parte básica do livro em que o próprio Paulo Freire diz a contribuição deste livro para nós educadores, então vale muito a pena a leitura. O que nós vamos fazer aqui é uma análise, mas não uma análise aprofundada, porque vocês sabem que nenhuma análise substitui a leitura integral. A gente tem um outro vídeo introdutório em que a gente fala basicamente o que é o livro Avaliação Emancipatória e na aula, no vídeo de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Por que, Rosana, aprofundar? Vocês já ouviram falar de projeto político pedagógico? Você gestor, você professor, você pai? Não. O projeto político-pedagógico, para quem não sabe, a maior parte da educação sabe o que é o projeto político-pedagógico. Ele orienta tudo o que vai ser trabalhado dentro da instituição, desde os conteúdos, até os métodos, até as abordagens que serão feitas. A gente diz que ele é o plano de voo do colégio. E ele é muito importante. E a gente pode construir quando a gente construi esse projeto político-pedagógico, muitas vezes nós construímos ele de maneira isolada, sozinha. Então até fica uma dica para que a construção dos próximos projetos político-pedagógicos, ou dos próprios programas, ou projetos que o meu colégio, que a minha instituição, a minha rede venham ter, que eles sigam as vertentes da avaliação emancipatória. Por quê? Porque ela ganha muito. Como que funciona basicamente o livro e a obra A Avaliação Emancipatória da professora Ana Maria Saul? Ela tem como subtítulo Desafio à Teoria e à Prática de Avaliação e Reformulação de Currículo. Por que isso? Porque a Saul, ela estava fazendo, ela é professora, nessa época, na década de 90, ela era professora do programa de pós-graduação de currículo e supervisão escolar na PUC, São Paulo, e ela queria reformular esse programa de pós-graduação. Então, em vez dela pegar e fazer um outro tipo de avaliação e implantar um outro tipo de reformulação, ela utiliza como base a avaliação emancipatória. Então, foi um projeto que ela desenvolveu, implantou, mostrou os resultados positivos. Então, para nós aí, por isso que eu falo que é uma obra que tem que ser obrigatória na leitura de quem trabalha com educação. E deu resultados. E ela traz para a gente esmiuçado quais são as partes da avaliação emancipatória e como que a gente pode implantar e quais são os benefícios dessa avaliação, e é o que a gente vai falar hoje, tá bom? É bom dizer que essa aqui foi a tese, né, inclusive doutorado da professora Ana Maria Saul, que continua na PUC no curso de pós-graduação de currículo também. A gente vai dizer então o que é um currículo, né? O currículo, Oshes, ele contribui com a gente traz essa citação do livro da Saul, tá? O currículo é um termo frequentemente usado para designar igualmente o programa de determinada matéria e de uma determinada série. O programa de uma matéria para um ciclo inteiro de estudos ou o programa total de diferentes matérias para um ciclo inteiro ou para todos os ciclos. Então, todo aquele programa, tudo que eu vou trabalhar num curso, num ciclo, numa instituição, a gente coloca dentro do currículo. E aí a gente vai dizer que o currículo, ele é algumas vezes, e é o que a gente vai estar usando aqui, inclusive eu vou colocar, num sentido mais amplo, para abranger as várias atividades educacionais por meio das quais o conteúdo é transmitido. Então, como que o conteúdo é transmitido na sua escola? Então, todas as atividades educacionais, todas as metodologias, todos os materiais utilizados, eles entram dentro do currículo, fora o programa, né, o conteúdo que é trabalhado. Então, a gente tem como que o conteúdo é transmitido, assim como os materiais usados e os métodos empregados. Então, se a gente for pensar a própria cultura organizacional de uma instituição escolar, como que eu faço, por exemplo, para conversar com o gestor ou para conversar com os professores, isso também, né, então seriam as metodologias empregadas, seriam as relações ali curtidas nesse processo de ensino e aprendizagem. A gente tem então a parte do currículo.
E aí ela vai dizer quais são as vertentes teórico-metodológicas que ela utiliza para avaliação emancipatória. Ela utiliza a avaliação democrática, ela utiliza a crítica institucional e a criação coletiva e a pesquisa participante. Então são 3 itens que a gente vai aprofundar um pouquinho agora. No quesito das vertentes teórico-metodológicas de avaliação democrática, ela usa 2 conceitos para explicar. Primeiro, que é uma avaliação democrática, é uma avaliação em que a gente tem o pluralismo, várias vozes ouvidas, ou seja, não é só o professor que avalia ou o examinador externo que avalia ou uma outra pessoa. Quem avalia são todos os envolvidos, então a gente tem várias ideias. Então vou ter professor, aluno, no curso de pós-graduação lá do currículo da PUC, foram avaliados alunos, ex-alunos, pessoas que tinham desistido, foram avaliados professores, então todos os participantes. Então a gente tem um pluralismo, você pode pegar aí pai, aluno, funcionário, enfim, depende do programa, do que você quer avaliar, você pode fazer esse pluralismo de ideias aí. E a parte de cidadania, porque todos ali estão pensando num maior, né, num algo maior. Então você tem aí a parte de direitos e deveres e direitos garantidos, inclusive ela vai falar do direito aqui à informação, e você tem o direito da pessoa se colocar e da pessoa ser ouvida, que seria também aí uma parte de para propor um lugar, para propiciar a cidadania dessa pessoa, desse aluno, desse professor, enfim. Então, quais são as ideias da avaliação democrática? Primeiro, sigilo. Se eu vou falar a minha opinião e você tolhida e você perseguida, é óbvio que eu não vou falar. Então, para que seja uma avaliação feita de maneira séria, né, o rigor teórico e metodológico, a gente tem que pensar no sigilo. Eu vou ouvir todos por meio de debates, por meio de roda de conversa, por meio de questionário, mas eu vou garantir o anonimato daquela pessoa. Ela não vai ser ali exposta o nome dela e o que ela diz. Isso é bom porque quando a gente faz uma avaliação e a gente diz assim, olha, coloquem os nomes de vocês. Todo aluno, tá doido que eu vou botar meu nome e vou falar mal aqui, professor, eu me persegui depois. Agora, se você fala para os alunos, e eu fiz isso, esse teste, viu? Olha, façam uma avaliação aí, podem escrever o que vocês quiserem, porque eu não quero saber quem escreveu, eu quero saber as informações. Muda. A gente tem muito mais crítica. Então, a gente tem que garantir o sigilo para que as informações venham, o pluralismo de ideias mesmo. A gente tem que pensar na negociação, não são todos que vão pensar igual, por exemplo, numa aula minha. Olha, alguns querem aula assim, outros querem aula prática, outros querem mais teórica. Então a gente tem que pensar em negociação, então a gente está falando de cidadania, quando eu falo de negociação também, do meu direito, mas de respeitar o direito alheio. E a gente tem a parte de acessibilidade. Então a gente vai deixar todos falarem, vamos garantir o sigilo, vamos negociar as informações, então a gente está falando de democracia também, e vamos ter a acessibilidade, o direito à informação. Então tudo que for dito, eu não vou tirar suas informações boas e as outras vou reservar ou só para os meus. Não, a gente vai colocar todas as informações disponíveis, então a gente vai ter acessibilidade. Por isso que a avaliação democrática é para aquelas pessoas que realmente não têm medo de colocar a cara, né, de colocar ali a cara para bater. Por quê? Porque você, quando está colocando uma avaliação emancipatória, uma avaliação democrática, você tanto vai receber elogios como críticas. E infelizmente, até tem um vídeo aqui de mindset para que você ouça, tem muita gente que não gosta de ser criticado. Então esse é um grande problema. Aqueles que não gostam de ser criticados não vão aplicar nunca essa avaliação. E aí é um problema, que também não vão crescer, porque a gente cresce com as críticas, né? E aí, crítica institucional e criação coletiva. Então ela vai falar que a conscientização é a mola mestra, ou seja, todos vão se conscientizar de como está a instituição, de como está o programa, de como está o projeto. Mas para isso, eu tenho que dar voz a todos. Aos que falam bem, aos que falam mal, aos que falam positivo, aos que falam negativamente, enfim, todos têm que ter espaço, porque aí sim a gente vai ter uma conscientização realmente o que está acontecendo. Senão eu não tenho consciência. Eu acho que meu programa, meu curso, minha rede é maravilhosa e não é tão boa assim. Então a gente tem que dar vozes. Depois, a gente tem que pensar na praxis. O que é a praxis, gente? É o ato de ação e reflexão. Então eu vou agir. Vamos fazer uma implantação de uma coisa. Eu tenho que refletir os resultados. Então a ação e reflexão, essa praxis é muito importante. E o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É só falar coisas negativas? Não, o pensamento crítico é para além disso. O pensamento crítico é ver os pontos positivos, negativos e trazer sugestões e trazer opiniões e pensar de uma maneira crítica. Aqui a gente tem que pensar em 3 itens que seriam interessantes sobre isso.
Expressão e descrição da realidade. Então, no primeiro ponto, nessa crítica institucional e a criação coletiva, todos se reúnem e vão expressar e vão descrever a realidade. Ou a instituição, ou o programa, ou o currículo, vão dizer o que vem dele. Depois a gente vai ter uma crítica desse material expresso. O que foi colocado? Tem coisa positiva, tem coisa negativa, o que foi colocado? Tudo a gente coloca ali. E aí, coletivamente, a gente faz uma discussão e aí a gente pensa numa criação coletiva. Então a gente, por meio de assembleias, por meio de reuniões, a gente cria possibilidades dentro dos dados que foram levantados. Então a gente critica a instituição a fim de criar juntos soluções para problemas apresentados. Então isso, por exemplo, a gente tem empresas, você sabe, que você vai lá, come um lanche e você ganha por criticar, por responder para uma pesquisa de opinião. Por quê? Quando a gente abre para crítica, a gente consegue verificar problemas na nossa rede, problemas na nossa escola, problemas no nosso programa que nós não tínhamos percebido e nós conseguimos contornar e resolver. Se eu não tenho uma política de abertura e de que as pessoas possam se colocar, a gente vai tendo problemas, quando a gente vê o problema está enorme, às vezes não pode nem ser resolvido. Então tem várias empresas, instituições que entendem isso e a política deles de crítica é muito bem-vinda. A gente tem que pensar, então, quando a gente vai fazer uma crítica na avaliação emancipatória da Saúl, ela propõe algumas perguntas a serem feitas, inclusive perguntas que eu acho que a gente deveria fazer quando a gente vai construir o nosso projeto político-pedagógico, do nosso curso, da nossa escola, né? Quando a gente vai construir as diretrizes ali que a gente vai seguir. Então, a primeira pergunta é que tipo de homem se quer formar e com que meios? Eu quero formar que tipo de aluno, que tipo de cursista? E que meios, que instrumentos eu tenho para isso? Físicos, materiais. Depois, 2, que tipo de sociedade se deseja? Eu quero formar alunos para que sociedade? Uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais autoritária, uma sociedade mais submissa? Que tipo de sociedade a gente quer formar? 3, o que a instituição educacional pode e deve fazer considerando a realidade em que está inserida? Então vocês percebem que além de expressar e descrever a realidade, a gente coloca ali a parte das sugestões. O que a gente pode fazer, o que a instituição pode fazer, considerando a realidade em que ela se encontra para que ela construa, né, esse tipo de sociedade que ela visa ou forme esse tipo de aluno, de homem que ela visa. E por último, ela coloca, além da avaliação democrática, que é a base da avaliação emancipatória, da crítica institucional e da criação coletiva, ela vai colocar a pesquisa participante. Por quê? O avaliador, o pesquisador, ele é participante. Então ele tem que ter autenticidade, compromisso, tem que estar engajado com a rede, com o programa, com o sistema, com o currículo que ele vai avaliar. É o caso da Saúl, ela estava envolvida com o programa, né? Ela era professora do programa na época, depois tornou-se coordenadora. E aí a gente tem a parte de antidogmatismo. O que é antidogmatismo? Não, eu sou freiriana, eu quero que todo mundo só pense, só use freio. Não, a gente tem que pensar quais são as outras. Então, se é um pluralismo, eu não posso chegar lá e impor, né, como pesquisadora, algum dogma. Então, a gente tem que pensar que o pesquisador ele tem que estar ali aberto para a pluralidade de ideias. 3, restituição sistemática, então eu tenho que pensar em todos os sistemas e como que eu vou retornar as respostas, como que eu vou dar uma devolutiva. Eu tenho que pensar no feedback, então conforme a pesquisa vai andando, eu vou trazendo informações para os participantes da pesquisa. Eu tenho que ter um ritmo e equilíbrio de ação e reflexão, então eu também tenho que ir lá agir e refletir sobre a minha própria função como avaliador, como pesquisador. E por último, eu tenho que ter uma ciência modesta e técnicas dialogais. O que seria uma ciência modesta? É aquela que eu chego, não, mas eles não vão entender, então eu não vou nem explicar sobre os conceitos teóricos e metodológicos. Não, você tem que pensar numa ciência modesta em que todos ali que estão sendo avaliados entendam o sentido. Então você tem que pensar em transformar a ciência numa coisa distante, numa coisa acessível. Então tem que ser uma ciência que se coloque para o auxílio, não uma ciência que coloque, né, distante. Senão a gente não vai ter possibilidade de diálogo. Então os avaliadores têm que conversar com os avaliados, têm que construir esse diálogo para que se possa realmente fazer uma ciência e para que se possa fazer uma pesquisa com teor metodológico, que é o que não é o que essa coloca, né? Não é o que ela está dizendo, não façam, não, tem que ter ciência sim, tem que ter rigor metodológico, rigor teórico, mas tem que ser uma ciência que seja acessível para as pessoas, modesta, no sentido de ser acessível para que haja o diálogo. Então o que a Saúl ela propõe? Ela propõe um novo paradigma para a educação.
A avaliação emancipatória caracteriza-se como um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade. Então a gente vai analisar e vai criticar uma realidade, visando transformá-la. Destina-se à avaliação de programas educacionais ou sociais. Então pode ser projetos, pode ser programas sociais, pode ser currículo, pode ser instituição, pode ser PPP, pode ser tantas coisas, projetos do meu colégio. Ela está situada numa vertente política pedagógica, daí que eu falei do PPP, né? Cujo interesse primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. Então, os sujeitos ali eles vão estar livres, emancipados, vão ser críticos, vão ser autônomos, protagonistas, o que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, coloca. Os objetivos da avaliação emancipatória eles são o quê? O compromisso desta avaliação é o de fazer com que as pessoas, direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional, escrevam a sua própria história e gerem suas próprias alternativas. Então, cada um envolvido ali vai poder escrever a sua história. Ela tem dois objetivos básicos. Iluminar o caminho. Então, se eu não sei como uma instituição, como meu programa, como a minha escola, como a minha rede está, como que eu vou saber para onde eu vou caminhar? Então, ela ilumina o caminho, né, da transformação e beneficia as audiências no sentido de torná-las autodeterminadas, ou seja, ela vai permitir o diálogo e a construção coletiva. E aí a gente vem para partes finais aí que a gente está fechando. A Saul ela faz uma tabela muito interessante no livro em que ela traz essas informações. Então a avaliação emancipatória ela tem qual natureza? Ela é um processo de análise crítica de uma realidade visando a sua transformação. Então você vai avaliar uma realidade de um programa, de um sistema, enfim, de um currículo, de uma instituição, se eu quiser transformá-la. Depois, ela tem qual enfoque? O enfoque dela é qualitativo, principalmente nela foca ali, principalmente no qualitativo. Então a gente vai ter aí uma pluralidade de possibilidades que são colocadas pelo método de pesquisa qualitativa. Depois a gente vai fazer um vídeo aqui no canal, método qualitativo e quantitativo, para aqueles que têm dúvida ainda sobre eles. Ela usa também o enfoque praxeológico, que é da praxis que a gente fala de Freire, né? Então você vai buscar aprender o fenômeno em seus movimentos e em sua relação com a realidade, objetivando a sua transformação e não apenas sua descrição. Então a gente não vai só descrever a nossa instituição, a gente vai escrever, vai descrever, vai analisar, vai criticar e vai ver os movimentos dela buscando a sua transformação. Então é aquela ação-reflexão. A gente vai falar, descrever para agir e para refletir. Então ação e reflexão. Depois a gente pensa no interesse da avaliação emancipatória. Ela tem um interesse emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, libertando o sujeito de condicionamentos. Então eu não chego uma coisa pronta. Eu dou a liberdade do sujeito, junto com os outros, coletivamente, democraticamente, construir uma nova realidade. A vertente dela, então, é político-pedagógica. A gente está pensando, então, nas ações ali voltadas aos ensinos, nas práticas, em tudo que acontece. Então, a gente está pensando num todo da escola. Por isso que ela pode ser usada como um projeto político-pedagógico. Depois da avaliação emancipatória, a gente tem que pensar nos compromissos. Quais são os compromissos que ela tem? Propiciar que pessoas direto ou indiretamente atingidas por uma ação educacional escrevam sua própria história. Eu já tinha falado isso, né? O ser autor da história. E o avaliador se comprometer com a causa dos grupos que se propõe a avaliar. Então o avaliador veste a camisa. No meu caso, por exemplo, eu tenho um programa social chamado A Corrente do Amor. Eu vou fazer a avaliação emancipatória com ele? Sim, farei. Então eu tenho que estar ali participando e vestindo a camisa. Participar de alguma forma, mesmo que eu não participe da rede, mas eu tenho que vestir a camisa daquela rede e demonstrar que eu estou ali querendo o melhor, a construção coletiva para o melhor. Os conceitos básicos da avaliação emancipatória são emancipação, decisão democrática, transformação, crítica educativa. Então, emancipar, libertar, a decisão democrática de todos, transformar uma realidade e criticar a educação a fim de que ela melhore. Os objetivos são iluminar o caminho da transformação, beneficiar a audiência em termos de torná-las autodeterminadas, ou seja, a gente vai facilitar esse caminho aí para uma educação melhor. Os alvos da avaliação são programas educacionais ou sociais. Falei para vocês, meu projeto Corrente do Amor vai estar sendo submetido. Eu tinha feito com ele na época do mestrado, eu fiz com o projeto Corrente do Amor a avaliação iluminativa de Pallet e Hamilton. Agora eu quero aplicar a avaliação emancipatória, porque eu creio que para o contexto do projeto Corrente do Amor, ela é mais viável. Eu quero dar voz às pessoas e quero construir coletivamente. Então, acho que é o ideal.
Eu não preciso só desiluminar, né? Eu preciso de iluminar e preciso também de transformar. Então, acho que ela vai adiante. A avaliação emancipatória, os pressupostos metodológicos são o seguinte: antidogmatismo, eu não posso chegar lá e impor os meus dogmas, o que eu penso, então a gente tem que pensar no sentido de dar espaço para todos se colocarem, né? Autenticidade e compromisso, tem que estar compromissada. Restituição sistemática, o direito à informação, tem que devolver essas informações, a garantia do sigilo, a gente já falou no início. Ritmo e equilíbrio da ação e reflexão, então eu ajo, reflito, ajo e reflito. E aí a gente segue com os momentos da avaliação. Os momentos da avaliação são a descrição da realidade. Então primeiro a gente descreve a nossa realidade, o que a gente vive, o nosso programa, o nosso sistema, a nossa escola, a nossa rede, o que a gente está avaliando. Depois a gente critica essa realidade juntos, a gente coloca sigilo, autenticidades, informações acessíveis. E por final a gente cria juntos soluções para as críticas que foram levantadas. Os procedimentos, então, seguidos são dialógico, né? Então vai ter diálogo, então a gente tem que ter a participação das pessoas, né? Falando, se colocando todos. Nós temos que ter procedimentos participativos, os participantes estarem ali, então a gente vai ter um procedimento participante, todos participam. E a utilização de técnicas como entrevistas livres, debates, ou seja, espaços em que as pessoas possam se colocar, em que elas possam refletir, em que elas possam construir coletivamente. Ação e reflexão, praxeológico. Os tipos de dado, eles são predominantemente qualitativos. Lembra do enfoque qualitativo? Então a gente não vai ali com comportar, eu vou observar só esses comportamentos ou só esses dados, essas informações. A gente vai no sentido mais amplo, né, de construir coletivamente. Ela também, mas o enfoque ele é qualitativo, predomina, mas ele pode utilizar dados quantitativos. Eu posso avaliar os dados de evolução, de aprovação, de reprovação, os insumos lá. Então os dados quantitativos eles também podem ser utilizados para me ajudar aí nessa avaliação. Por fim, o papel do avaliador é de um coordenador e orientador do trabalho avaliativo. Então ele coordena e participa, né, e orienta. E ele também, preferentemente, pertence à equipe que planeja e desenvolve o programa. Então, no meu caso da Corrente do Amor, eu participo, eu planejo, eu sou uma das que planejam o programa, o projeto, uma das que executa. Então, tem que vestir a camisa que ela diz. Os requisitos para o avaliador, quem vai avaliar na avaliação emancipatória, tem que ter experiência em pesquisa e avaliação, então não é tão simples. Eu vou avaliar. Então, a gente dá aí, né, margem para quem já trabalha com a parte de pesquisa. Então, quando a gente vai pensar nas pós-graduações estrito sensu, né, que é o mestrado, e aí a gente tem depois o doutorado, ou pessoas que trabalham na área de pesquisa, ou são pessoas mais indicadas nesse sentido, ter experiência em pesquisa, até para ter um rigor, porque é o que a Saúl coloca. Ela vai ser qualitativa, mas vai ter um rigor também, vai ter toda, né, uma orientação a ser seguida. E a habilidade de relacionamento pessoal. Por quê? Porque se sou uma pessoa autoritária, aquele mindset fixo, né? Eu mando, eu posso, eu falo, eu não vou dar espaço para que todos se coloquem, para o pluralismo acontecer. E aí a gente tem um grande problema. E aí a gente segue dizendo um desafio que a Saúl coloca no livro. Ela coloca um desafio. É um desafio positivo, a avaliação emancipatória é um desafio, no sentido de convidá-lo a engajar-se num projeto político pedagógico de transformação, PPT. Então ela desafia que nós consigamos aí, que nós tentemos entrar se engajar nesse projeto político pedagógico de transformação de sua própria prática. Então a gente vai nos transformar, né, nós vamos nos transformar e transformarmos a nossa prática. Um desafio no sentido de exorcizar o autoritarismo que permeia instituições e costumes em direção ao fortalecimento da consciência e da capacidade da iniciativa transformadora de grupos. Então lembra que eu falei? Eu saio do mindset fixo, eu posso, eu mando, eu faço e só eu posso, e eu dou espaço para que os grupos se conscientizem, para que é a mola, né, propulsora, para que os grupos mostrem e juntos todos cheguemos a uma conscientização, a uma crítica e uma construção coletiva. E ela vai dizer, antes que indivíduos isoladamente. Então não é uma coisa isolada, a avaliação emancipatória nós fazemos juntos, né? Tanto o avaliador com os conhecimentos técnicos, metodológicos, teóricos, quanto os avaliados, porque todos podem contribuir, não apenas os gestores não, todos
algum programa, de algum projeto, de alguma rede, de alguma instituição, podem contribuir. E aí a gente diz o seguinte, finalizamos dizendo, podemos aprender muito com a educação à distância? Podemos, eu acho que a gente aprendeu aqui bastante coisa. Eu finalizo dizendo para você, a gente está em período aí agora de Covid, de pandemia, estamos em casa. Aconselho então, se você está em casa, eu vou deixar aqui a fotinho da obra, aconselho você a buscar na internet, o valor da obra é acessível. Compre, leia, já falei para vocês, tem partes maravilhosas lá, principalmente a parte em que a Saúl faz um levantamento das pessoas, dos grandes nomes da avaliação, quantitativa e qualitativa, e ela coloca a diferença entre elas de maneira espetacular, muito clara. A gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, mas assim, é um livro que eu trouxe para vocês um gostinho, né, a essência do livro, mas tem muitos sabores lá que você só vai conseguir sentir se você efetivamente ler. Então, meu convite à obra, vocês viram, eu trouxe trechos da própria autora. A obra, ela tem uma linguagem acessível. Acho que a Ana Maria Saúl, ela conseguiu mostrar pra gente que é possível fazer uma avaliação emancipatória. Ela nos coloca dentro da obra. Então foi isso que eu senti, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês, coloquem aqui no canal, aqui nos comentários, o que vocês, quem já leu o livro, quem já aplicou, para que nós construamos juntos um canal que é o nome A Corrente. Eu acho que a corrente tem tudo a ver com a avaliação emancipatória. Então a gente tinha que falar desse livro da Saúl, tá bom? Um grande beijo para vocês, coloquem nos comentários, deem sugestões, não esquece de dar seu like, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijo, até o próximo.